Olá, seja muito bem-vindo ao canal Paralelo Metafórico, o meu nome é Daniel e no vídeo de hoje conheceremos o caso da Maria Riedouf. O roteiro deste vídeo foi enviado pelo meu grande amigo e parceiro Júlio Chagas, cujo link do seu canal vou deixar aqui na descrição. Não esqueça de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Aqui na descrição você encontrará um link que o levará para todos os outros links do canal, nossas redes sociais e campanhas de apoio. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Maria Elizabeth Riedouf nasceu em 12 de março de 1950, em Illinois, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais nova de Michael e Frances Riedouf. Sua família morava em Sycamore e era composta, além de Maria e seus pais, por mais 3 irmãos. O pai trabalhava em uma fábrica e a mãe era dona de casa. Segundo relatos, Maria era considerada uma boa aluna e chegou a receber prêmios pelo seu comprometimento constante na escola dominical de uma igreja evangélica da cidade. Mas, de acordo com sua mãe, ela também era uma garota muito agitada e que facilmente ficava histérica, principalmente em situações de estresse, e que ela era a única capaz de acalmar a filha, que não hesitava em gritar e tinha muito medo do escuro. Maria tinha uma melhor amiga, sua vizinha, chamada Kate Sigman, de 8 anos. Na noite do dia 3 de dezembro de 1957, Maria implorou aos pais para sair, pois havia começado a nevar na cidade e depois de muito insistir, eles cederam aos apelos da filha. Depois do jantar, Maria e sua amiga Kate saíram para brincar na rua. Já estava escuro e elas iniciaram a brincadeira de fugir dos faróis dos carros que passavam pelo local. Alguns minutos depois, segundo Kate, elas foram abordadas por um homem que ela descreveu como tendo 20 e poucos anos, alto, com um queixo fino, cabelo claro, uma falha nos dentes e vestia um suéter colorido. O homem se apresentou como sendo Johnny e disse às meninas que tinha 24 anos e não era casado. Ele perguntou se elas gostavam de bonecas e de serem carregadas nas costas. Após isso, ele colocou Maria em suas costas e deu algumas voltas, brincando de cavalinho. Em seguida, Maria foi até a sua casa para pegar uma boneca e mostrar para o seu novo amigo. Depois de Maria, foi a vez de Kate ir até a sua casa para buscar uma boneca. Quando ela retornou, Maria e o homem não estavam mais lá. Ao ver que a amiga havia sumido, Kate foi até a casa dos pais delas para contar o ocorrido. Inicialmente, os pais da garota acharam que ela estaria apenas se escondendo em algum lugar e enviaram um irmão de 11 anos para procurá-la, mas ele também não teve sucesso. Eles então perceberam a gravidade da situação e decidiram chamar a polícia. Em questão de 1 hora, vários policiais e outras pessoas começaram a procurar por Maria por toda a cidade, mas eles não conseguiram encontrá-la ou alguém que se encaixasse na descrição do seu sequestrador. O FBI foi chamado para o caso 2 dias depois, pois havia a hipótese de que Maria poderia ter sido levada para outro estado. Os investigadores entrevistaram várias testemunhas que viram as meninas brincando entre 18 e 18h30 daquele dia. Os policiais também falaram com parentes que viram elas entrarem em casa para buscar os brinquedos. O FBI então concluiu que Maria deve ter sido sequestrada entre 18h45 e 19 horas. Kate Sigman, a menina que estava com Maria, foi colocada sob custódia de proteção, já que o FBI temia que o sequestrador voltasse para machucá-la. Os policiais então apresentaram diversas fotos de criminosos condenados e suspeitos que batessem com a descrição dada a ela do sequestrador. Inicialmente, entre essas fotos havia a de John Tisser, um morador do mesmo bairro das garotas e que foi considerado um dos suspeitos. No entanto, John ofereceu um álibi para a noite do crime e foi liberado, tendo sua foto retirada da lista de suspeitos antes mesmo que Kate pudesse vê-la. No final de dezembro de 1957, Kate foi levada novamente para ver outra lista de suspeitos. Ela então identificou Thomas Joseph River,
um homem de 35 anos. No entanto, River também tinha um álibi. Ele estava na prisão no momento do sequestro e por isso foi descartado. O desaparecimento de Maria ganhou grande cobertura da imprensa, a ponto dos membros do alto escalão do FBI se interessarem pelo caso. A polícia continuou investigando vários suspeitos da região, mas não encontrou nenhuma pista sólida. Enquanto isso, os pais de Maria foram até programas de TV e outras mídias, implorando pelo retorno seguro de sua filha e pedindo ajuda das pessoas para encontrá-la. Em 26 de abril de 1958, quase 5 meses após o desaparecimento, 2 turistas procuravam cogumelos em uma área de mata fechada, na Rota 20, em Illinois, quando se depararam com algo terrível. Logo à frente, havia o corpo sem vida de uma criança, vestindo apenas uma camiseta e meias. O corpo estava embaixo de uma árvore parcialmente caída e seu estado de decomposição indicava que ela já estava ali há vários meses. A polícia foi chamada e o corpo foi identificado como sendo de Maria Rudolph, com base principalmente nos registros dentários, uma mecha de cabelo e a camiseta e meias que ela usava quando desapareceu. O resto de suas roupas não foram encontradas. Nenhuma foto foi tirada da cena do crime, porque o legista responsável não queria que essas fotos vazassem para os jornais. Como o crime ocorreu no estado de Illinois e Maria não chegou a ser levada para outro estado, como pensavam, o FBI se retirou das investigações, deixando o caso a cargo da Polícia Estadual e Municipal. O fato abalou a pequena cidade de Sycamore e as cidades ao redor também, pois esse tipo de coisa não era algo comum de se ocorrer por lá. E depois disso, muitas crianças que brincavam livremente pelas ruas, algo comum nos anos 50, agora tinham que ficar presas em casa por conta do medo. O crime não só foi brutal, como também tirou a paz de muita gente que vivia naquela região, que até então era considerada tranquila e segura. O médico legista, que fez a necrópsia inicial, não conseguiu determinar a causa da morte devido ao estado avançado de decomposição e à tecnologia limitada da época. As autoridades locais prosseguiram com as investigações, mas não obtiveram muito sucesso devido à escassez de evidências. Apesar do caso ter ganhado repercussão nacional e muitas pessoas saberem sobre ele, isso não ajudou muito. Os anos foram passando e a polícia não teve nenhum avanço significativo na solução do caso. Em 1997, 40 anos após o crime, a polícia de Sycamore encerrou o caso nomeando William Henry Redmond como provável responsável. Mas quem era William? William era um ex-motorista de caminhão que havia falecido em 1992. Ele foi acusado em 1988 pela morte de uma menina de 8 anos na Pensilvânia, ocorrido em 1951. Mas o caso foi encerrado após um policial se negar a revelar o nome de seu informante. William também era suspeito do desaparecimento de um garoto de 10 anos no mesmo ano, 1951, só que em Ohio. Segundo a polícia, o comportamento dele combinava com o do sequestrador de Maria. No entanto, as acusações contra William Redmond foi considerada fraca por falta de evidências. A própria polícia reconheceu que as provas eram circunstanciais e que dificilmente conseguiriam condená-lo se ele estivesse vivo. Desse modo, o caso de Maria Rudolph foi declarado como encerrado, mas não resolvido. No ano de 2008, 51 anos após o crime, a polícia reabriu o caso com base em novas informações fornecidas por Janet Tessie, irmã de John Tessie, um dos primeiros suspeitos do crime. Antes de prosseguirmos com essas informações, eu vou falar um pouco sobre quem era John e por que ele foi descartado como suspeito anteriormente. John nasceu em 27 de novembro de 1939 em Belfast, na Irlanda do Norte. Ele era filho do sargento britânico Samuel Sherry, com Ellie McCollum Sherry. Seu pai foi um combatente da Segunda Guerra Mundial e sua mãe também serviu ao exército como observadora de aviões da Força Aérea do Reino Unido. O pai dele morreu em combate quando John ainda era uma criança e sua mãe acabou conhecendo outro soldado chamado Ralph Tessie, que servia ao exército dos Estados Unidos, com o qual ela se casou em 1944. Após o fim da guerra, ele decidiu ir morar nos Estados Unidos junto com o seu novo marido Ralph. Ela então se mudou para Illinois, levando John, que tinha 7 anos na época. Em Illinois, a família fixou residência e o casal teve mais 6 filhos ao longo dos anos. A casa da família de John ficava na esquina da rua da casa da vítima, Maria.
Na época do desaparecimento dela, John tinha 18 anos e morava com os pais e os irmãos, enquanto fazia planos para ingressar na Força Aérea dos Estados Unidos. Os investigadores chegaram a visitar a casa dele como parte das buscas por Maria na vizinhança. Aos detetives, a mãe de John disse que ele estava em casa na noite do dia 3 de dezembro. Alguns dias depois, o FBI investigou John como um possível suspeito. Não se sabe ao certo se a investigação se deu por alguma denúncia ou se foi a pedido dos próprios pais do garoto, que tinham certeza da inocência do filho e queriam acabar com as dúvidas geradas por ele ter o mesmo nome que o criminoso deu, Johnny. Durante a investigação, John mudou a versão dada por sua mãe de que estaria em casa naquele dia. Ele disse que, no dia do crime, estava em outra cidade para se alistar à Força Aérea. Posteriormente, foram encontrados registros telefônicos que confirmavam sua versão, mostrando uma ligação a cobrar feita de Rockford, cidade em que ele teria ido se alistar, para a casa de seus pais naquele dia, às 18h57, por alguém chamado John Tessie, conforme descrito pela operadora. Além disso, oficiais do exército também confirmaram que estiveram com John para recolher seus documentos naquela noite, por volta das 19h15. John ainda foi levado para um teste no detector de mentiras, no qual foi aprovado. Ele foi então retirado da lista de suspeitos e seu relatório foi encerrado, tendo sua foto retirada das fotos de suspeitos que foram mostradas posteriormente para Kate, a principal testemunha do caso que teve contato direto com o sequestrador. A partir dali, John serviu às Forças Armadas por 13 anos, tendo chegado ao posto de capitão. Depois, se mudou para o estado de Washington, onde se tornou policial de uma pequena cidade. Durante a carreira, ele enfrentou diversas queixas de conduta. Foi acusado, entre outras coisas, de ter violado uma mulher e de tentar aliciar uma menor de idade. Posteriormente, ele foi condenado a 1 ano em liberdade condicional e demitido da polícia no dia 10 de março de 1982. Em 27 de abril de 1994, John mudou seu nome legalmente para Jack Daniel McCullough, segundo ele, para homenagear sua falecida mãe. Aos 70 anos de idade, passou a trabalhar como segurança. Agora, vamos falar sobre as informações que a irmã de John forneceu à polícia em 2008. Segundo ela, sua mãe, no leito de morte, em 1994, disse o seguinte: aquelas 2 meninas e aquela que desapareceu, foi John quem fez isso. John fez isso e você tem que contar a alguém. Além dela, outros irmãos também relataram ter ouvido a mãe declarar que John era culpado pelo caso. Naquele intervalo de tempo, os irmãos já sustentavam suspeitas contra John. Ele supostamente ameaçou matar sua irmã Janet e abusou de sua outra irmã Jenny quando ela era menor. Na época da morte de sua mãe, ele estava afastado da família e foi proibido de comparecer ao funeral. Janet disse ter feito várias tentativas de avisar a polícia sobre o depoimento da mãe, mas tinha sido ignorada todas as vezes. Apenas em 2008, após enviar um e-mail para a polícia do estado de Illinois, é que o caso foi finalmente reaberto e novas investigações começaram a ser feitas. A partir daí, várias denúncias começaram a surgir. Jenny contou sobre o abuso sofrido por John quando ela era criança, além de outras meninas. Uma mulher disse que ele a havia carregado nas costas quando era criança, assim como o sequestrador fez com Maria, e que parou apenas quando o pai dela interveio. Os investigadores então desenvolveram uma nova linha do tempo em que John Tessie poderia ter sequestrado Maria e dirigido até Rockford a tempo de fazer o telefonema às 18h57 e se encontrar com os oficiais do exército às 19h15. Segundo essa nova linha do tempo, eles determinaram que Maria teria sido sequestrada às 18h20 e não às 18h45 ou às 19 horas, como se acreditava. Rockford fica a 60 km de Sycamore, então é possível que alguém chegue em 30 minutos se for rápido. A polícia também mostrou uma foto de John de quando ele era mais novo para Kate Sigman. Kate imediatamente reconheceu John como sendo o homem que abordou ela e Maria naquela noite. Ela tinha certeza, mesmo depois de tantos anos. Também foi localizado um amigo de colégio de John, que disse se lembrar de ter visto o carro dele pintado naquela tarde, que John não deixava ninguém se aproximar do veículo como se estivesse escondendo algo. Em julho de 2011, mais de 53 anos após o crime,
A polícia reuniu novas evidências e decidiram levar John para interrogatório, dessa vez usando um interrogador profissional para ficar cara a cara com ele. No início, John estava calmo e cooperativo, mas ao ser confrontado com perguntas sobre Maria, ele ficou agressivo. Depois de se recusar a responder mais perguntas, ele foi preso, acusado do crime e mandado para Illinois. O corpo de Maria foi exumado para novas análises. Um antropólogo forense descobriu que ela havia sido golpeada na garganta pelo menos 3 vezes por uma lâmina longa e afiada, sendo a provável causa da morte. A promotoria inicialmente se mostrou relutante em acusar John, dado sua idade avançada e a falta de evidências físicas, mas, persuadidos pelas famílias da vítima e também do suspeito, eles avançaram na acusação. Em setembro de 2012, se deu início ao julgamento de John Tessie. A promotoria alegou que ele se sentiu atraído por Maria e decidiu sequestrá-la, tirando a vida dela em seguida. Várias testemunhas depuseram a favor da acusação, incluindo familiares, vizinhos, policiais e Kate Sigman. Além dessas pessoas, 3 colegas de cela de John testemunharam que ele falou sobre Maria, mas suas histórias eram inconsistentes entre si e não foram levadas muito a sério. A defesa, por sua vez, argumentou que a polícia foi pressionada a resolver o caso e obrigada a culpar John Tessie, e que não havia nenhuma evidência física de que ele era mesmo o culpado. Em 14 de setembro de 2012, aos 73 anos de idade, John Tessie foi declarado culpado e condenado pelo crime. Ele recebeu uma pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após cumprir 20 anos. Em 13 de fevereiro de 2015, John apelou contra as condenações. O tribunal, no entanto, manteve a pena, mas anulou as condenações por sequestro, por já terem sido prescritas. Essa decisão não teve efeito na sentença de prisão perpétua. Ainda em 2015, John Tessie entrou com uma petição de alívio pós-condenação, pedindo que a condenação fosse anulada. Ela foi inicialmente negada, mas seu advogado entrou novamente com a petição, o que desencadeou uma audiência no Ministério Público Estadual. No processo, houve uma extensa revisão das evidências, o que levou o procurador responsável a concluir que John não poderia ter cometido o crime e era realmente inocente. Segundo ele, as provas corroboravam para o seu álibi, já que a ligação a cobrar para sua mãe, por exemplo, dado o tempo da chamada, provaria ser inviável que John tivesse tempo de sequestrar Maria e chegar até Rockford. Após novas evidências descobertas em março de 2016, o juiz William Brady anulou a condenação e sentença original e ordenou um novo julgamento. John continuou sendo acusado pelo crime, mas foi liberado sob fiança. Uma semana depois, o juiz rejeitou as acusações, o que levou o processo de volta à estaca zero. Em 2016, um genro de John entrou com uma ação judicial contra a polícia de Illinois, alegando falha nas investigações sobre o caso e má conduta policial. Em 12 de abril de 2017, John Tessie foi finalmente inocentado de todas as acusações. À imprensa, ele disse apenas que não era um assassino. O procurador Richard Schimack chegou a lançar um livro onde apontava as evidências do caso e declarava a inocência de John. O memorial foi construído em homenagem à pequena Maria Rudolph em 1958 e foi substituído por uma placa de bronze em um pedestal no ano de 2002. A família de Maria também estabeleceu um fundo memorial, que é destinado para crianças carentes. O caso da Maria Rudolph chegou a ser assunto de vários documentários e livros ao longo dos anos, e o crime até hoje intriga muitas pessoas comuns e especialistas. Esta foi a história do caso da Maria Rudolph, um caso repleto de incertezas, que permanece sem um desfecho até os dias de hoje. Bom, este foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.